Me vem à memória Mateus 17:5, um versículo que eu já outrora compartilhei aqui, onde o próprio Deus diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." O próprio Deus disse isso, destacou: "Este é o meu filho amado, tenho grande prazer nele, ouçam ele." Coríntios 3:11 também, o apóstolo Paulo diz, o Senhor diz ali: "Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo." Efésios 3:5 fala: "Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular." Mateus 18, acho que é o versículo 20, Jesus disse: ensinando-os, não antes do 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, o próprio Jesus dizendo isso, ele que é o resplendor da glória de Deus, e também na qual as Escrituras diz que todas as coisas hão de convergir nele. Tudo afunila nele. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós cremos que Jesus é o nosso único ponto de referência? Cremos que a palavra dele é a máxima? Cremos que ele é o nosso único ponto de referência? Amém. Ele disse: vão, batizem, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus é o nosso único ponto de referência. Como sempre falamos também, a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. A gente queria falar um pouquinho aqui, bem breve, sobre alguns pontos que Jesus falou, mas eu queria destacar aqui, antes de falar de uma cronologia sobre a volta de Jesus, eu queria dizer algo sobre um áudio que tem sido veiculado, pelo menos lá na Zona Sul, que foi veiculado um áudio de um querido irmão, onde ele está falando sobre os finais dos tempos, um pequeno áudio, e ele coloca algumas coisas que, inclusive, ele tem um nome igual a um dos pastores amigos nossos, que é de Minas Gerais. Não vou citar a cidade, mas ele tem um nome igual. E não sabemos se por conta disso esse áudio foi veiculado entre algumas irmãs. Mas queremos destacar, esse irmão não é o irmão que muitos pensam que possa ser. Tá bom? Não é. E eu me lembro, acredito que no encontro retrasado foi trazida uma orientação por nós aqui quanto a áudios, vídeos que recebemos para tomarmos cuidado, termos critério quando do envio ou do reenvio. Eu me lembro que logo depois dessa orientação, a Marcela, a esposa do Pedro, da Zona Sul, ela já havia falado com o Pedro, é óbvio, mas ela me passou um WhatsApp e passou a ministração de um dos amigos nossos, que é o Flávio, de Belo Horizonte, né? Um dos pastores lá. E falar: Hélio, ouve esse áudio, porque eu pensei em passar por algumas irmãs, mas ouve esse áudio primeiro. E eu ouvi, e o Flávio lá, graças
usado por Deus para falar particularmente aos casais. Então, nós percebemos que Marcela entendeu bem aquilo que nós havíamos dito. Agora, quando nós estamos falando sobre esse áudio, por favor, não entendam isso como uma correção, mas entendam isso como uma reorientação. É reorientação, que é importante sempre, antes de transmitir ou de retransmitir, que seja lido, julgado, analisado, e de preferência que passe, é uma esposa, passa para o marido primeiro, e de repente vai chegar lá nos ouvidos do líder, e vai chegar, se for o caso, vai chegar até nós, pastores também, Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, ou seja, tão somente para ajudarmos para que alguns ensinos que possam ser perigosos não sejam veiculados entre nós. Por que falamos isso, como foi dito naquele encontro? Porque a responsabilidade de ensino, no que diz respeito a essa congregação particularmente, é dos pastores. A responsabilidade é nossa. Ou seja, então paira sobre nós uma grande responsabilidade. Então, no sentido de que nós somos os responsáveis pelo ensino. E que o Senhor nos dê graça permanecermos firmes na doutrina de Jesus e dos apóstolos, né? Então, se tem algum áudio, algum vídeo, cuidado na transmissão e na retransmissão. Procurem se informar primeiro, porque particularmente quanto a esse áudio, certamente houve algum equívoco aí, né? No sentido de que é o nosso irmão conhecido lá. É o nosso irmão. Mas não é esse nosso irmão conhecido. Mas também não estamos dizendo que não é nosso irmão. Misericórdia. Não é esse o caminho. Tá? Mas somente para tomarmos cuidado. E nesse áudio, uma das 3 coisas que a gente queria destacar aqui, bem breve, quando ele está falando sobre o Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele diz que Deus o levantou para juízo e para alvoroçar as nações. Nós não fazemos essa afirmativa. Mas também não sabemos se Deus vai levantá-lo para isso. Pois bem, mas nós não afirmamos isso. Que Trump foi levantado para juízo e para alvoroçar as nações. Se Deus assim quiser, que assim seja. Que assim seja, mas nós não vamos afirmar isso. E ele diz também que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Não é o que as Escrituras diz. Não é o que as Escrituras diz. Para isso nós vamos discorrer alguns versículos aqui. Ele diz também que a qualquer momento, parece-me que foi em sonho, a qualquer momento milhões de pessoas desaparecerão do planeta Terra. Também não é o que as Escrituras diz. Também não é. E eu penso que, como a gente estava conversando, em dado momento talvez até haja importância, como o Gil trouxe para nós no final do ano, o ensino sobre a volta de Jesus, os finais dos tempos, né? E eu penso que em algum momento nós podemos repetir esse ensino a toda a congregação também, tá bom? Então, o arrebatamento da igreja não vai ocorrer a qualquer momento. Nós vamos ver nas Escrituras. E também a qualquer momento milhões de pessoas não vão desaparecer do planeta Terra. Não vão. Mas vamos ler alguns versículos, tal qual o Gil nos ensinou, né, nos trouxe à memória novamente também, quando esteve conosco. Vamos falar um pouco sobre a cronologia, aquilo que Jesus falou. Jesus disse, ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular.
ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Então vamos nos debruçar na doutrina de Jesus e um pouco depois na doutrina apostólica. Mateus 24, de 4 a 6. Nós vamos ler alguns versículos de Mateus 24, mas destacando sempre alguns primeiro. Em Mateus 24, de 4 a 6, nós vemos que Jesus traz uma cronologia com respeito aos acontecimentos, ou seja, com respeito a sinais, que precederiam a vinda dele, de 4 a 6. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores e guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Primeiro ele fala, olha, tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, porque vão vir muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Quando estamos lendo esse versículo, por favor, nós não estamos nos referindo a esse nosso amado irmão do áudio. Não estamos nos referindo a ele. Nós não o conhecemos, não podemos julgá-lo. Ok? Então não estamos, deixar bem claro isso. Tá? Mas Jesus falou que ninguém seja enganado, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. E Jesus disse, e vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores e guerras, mas não se assustem, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então vocês vão ouvir falar de guerras, rumores e guerra. Quando ouvir falar de guerras, de rumores e guerras, não se assustem, ainda não é o fim. Por mais que ouçamos falar de guerras, nós ouvimos falar de rumores de guerra, mas nós ainda não vemos algo generalizado no que diz respeito a essas guerras. Agora, o versículo 7 e 8. Fala sobre o princípio das dores. Ou seja, o princípio das dores começa com os sinais que iniciam esse período. Diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Lá no versículo 6 fala, ainda não é o fim. E aqui fala que é o princípio das dores. Ou seja, quando vai ser o princípio das dores? Quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Nós estamos vendo nação contra nação guerreando? Ainda não. Ainda não estamos vendo. Talvez, por mais que já tenha tido uma guerra mundial, talvez não que seja levantada uma terceira guerra mundial, mas vai haver guerra, vai haver nação contra nação, vai se levantar esse período. Ou seja, então Jesus está traçando uma cronologia. Primeiro ele fala, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele fala, vai levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome, terremotos, porém tudo isso é o princípio das dores. Então, o princípio das dores é quando estas coisas começarem a acontecer. Nação contra nação, reino contra reino. Por mais que vejamos ainda, fomes, terremotos em vários lugares, ou seja, tem coisas acontecendo aí.
que nós não podemos desconsiderar. Mas Jesus, ele está traçando essa cronologia para quê? Para que nenhum de nós sejamos pego de surpresa. Para que nenhum de nós, para quando vermos, nós sabemos, poxa, de fato, como Jesus disse, a nossa redenção se aproxima, está perto. Por isso que Jesus está alertando a igreja. Por isso que ele deixou escrito para que nós possamos ser guiados, para que nós não sejamos enganados. Mateus 24 ainda, versículo 9 e 10. Depois do 15 ao 22. O 9 e o 10. Então, em seguida, o que vai acontecer? E sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Do 15 ao 22 agora. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui fala sobre a tribulação da igreja. Que a igreja vai passar pela tribulação. Vai haver a perseguição da igreja e contra os judeus. Então o período das dores começa com guerra. A igreja é perseguida, embora nós não vamos nos alongar nisso, mas Israel vai ser invadido nesse tempo. Também vai haver tribulação em Israel, mas essa é a cronologia que Jesus vai citando. Agora no versículo 29 de Mateus 24 ainda, fala que o sol e a lua, eles vão escurecer. Logo em seguida a grande tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, nós vemos a igreja sendo atribulada dessa forma, sendo perseguida, por mais que hajam focos, sem dúvida, países onde os nossos irmãos são mortos aí. A gente tem relatos aí constantes, ou seja, dos nossos irmãos sendo mortos por causa do testemunho de Jesus. Mas a igreja, no geral, ela não está sendo perseguida, atribulada. E aqui fala que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. E os poderes dos céus serão abalados. Logo em seguida a tribulação. Aqui nós estamos falando sobre essa cronologia de Jesus, mas eu quero destacar pelo menos dois textos. Um que está em 2 Tessalonicenses, depois em 1 Tessalonicenses também, para deixar claro que o arrebatamento não vai acontecer a qualquer momento. Não vai acontecer a qualquer momento, segundo as Escrituras. E também a qualquer momento não vai acontecer de milhões desaparecerem. Não, porque não é isso que as Escrituras diz. Não é isso que as Escrituras diz.
Então, Mateus 24, 29, logo em seguida, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, passo a passo. E é aí que depois entra no versículo 30, que é o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 30. Então, aparecerá no céu, aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E depois desse evento, aí acontece o versículo 31, que os escolhidos são reunidos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E Marcos 13, 27 também diz: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é a cronologia. Estamos falando aqui de uma maneira muito resumida, bem resumida. Essa é a cronologia, os passos, passo a passo, que Jesus colocou, ou seja, dos eventos, dos sinais que precederiam, que antecederiam a volta dele. Vamos comigo lá para 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Note que o que foi dito lá no áudio, no início, foi que, falando sobre que a qualquer momento haveria o arrebatamento da igreja, e que a qualquer momento milhões de pessoas deixariam de existir no planeta Terra. Contrastando agora com o que as Escrituras diz. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Supondo que já chegou o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não vai acontecer sem que antes haja uma apostasia generalizada na igreja. Como Mateus 24, 12 diz, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor de muitos se esfriará. Então não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós não passamos por esse evento. Esse evento não chegou ainda. Não chegou ainda. Essa apostasia generalizada e o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, não foi revelado ainda. Não foi revelado ainda. Então isso não vai acontecer sem que primeiro Jesus não vai voltar e nós não vamos nos unir com Ele enquanto esses dois eventos não acontecerem. Enquanto não houver apostasia generalizada e enquanto o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, não for revelado. Agora, vamos lá para 1 Tessalonicenses agora.
sem dúvida. Repetindo o que o João falou, por que podemos afirmar isso? Porque um dos apóstolos de Jesus está afirmando isso. Ou seja, é doutrina apostólica. E Jesus disse, vão e ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Com quem estes homens aprenderam? Ou de quem estes homens ouviram tudo o que relataram? Como o apóstolo João fala, o que os nossos olhos viram com respeito ao verbo da vida, isso nós escrevemos, está lá? Pois bem, não é doutrina nossa, é doutrina de Jesus. Voltando, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer por epístola ou quer por palavra, como se partisse de nós. Quer por vídeos, áudios. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer seja por palavra, por epístola, quer seja por áudio, quer seja por internet, quer seja por WhatsApp, quer seja por Facebook, quer seja por Twitter, ou quer seja pelo Instagram, entendeu? Não demovam-se. Olhar para Jesus. Jesus é o nosso único ponto de referência. A palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. Nós sempre temos dito aqui, cuidado com aquilo que vemos, cuidado com aquilo que ouvimos, cuidado com o que nós nos expomos. Cuidado, e volto a dizer, a responsabilidade de trazer a doutrina, de trazer o ensino, é dos pastores. É dos pastores. Então, isto não acontecerá. A vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Por isso importa que nos apeguemos mais ou menos aquilo que os pastores falaram lá, não sei se é bem assim. Por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Jamais. Jesus é o nosso único ponto de referência. A palavra apostólica, nossa principal fonte de informação. Agora vejamos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra de quem? Do Senhor. O apóstolo é ressaltando isso. Ainda eu estou declarando por palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo ele faz um destaque, né? Um destaque entre a palavra do Senhor e a palavra dele. Né? E quando, isso é só um parênteses, né? Quando é ele que está partindo dele, ele diz, aos mais, digo eu, não o Senhor. Mas logo no início, ele diz o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Ele está deixando claro, é palavra do Senhor. Isso é só um parênteses. Que a mulher não se separe do seu marido. E quando ele coloca a opinião dele, que tem muito peso, por sinal, aos mais, digo eu, não o Senhor. E aqui nós não estamos vendo aqui, ora ainda vos declaramos, digo eu, isto é, né? Não. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto é, qual é a palavra do Senhor? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que ficarmos até a vinda
do Senhor. De modo nenhum nós vamos preceder aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E qual vai ser a sequência? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Quando? Quando seremos arrebatados? Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Quando seremos arrebatados? Aqueles que estiverem vivos. Na vinda do nosso Senhor, primeiramente os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, os que estivermos vivinhos ainda, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí o Senhor diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não há arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. Logo, não há ressurreição depois do arrebatamento. Então, essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. O que Jesus disse, e que os nossos queridos apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, para deixar para nós, para que nós não sejamos enganados, nem equivocados. Volto a dizer, tomemos cuidado com aquilo que vemos e o que ouvimos. E volto a dizer também a responsabilidade do ensino na igreja, nessa congregação específica. William, João, Ismar, Nício e Hélio. A responsabilidade recai sobre nós. Recai sobre nós. Porque se você repassa um vídeo sem critério, sem que esteja embasado nas Escrituras, você corre o risco de fazer com que alguém tropece na fé. E longe de nós, de que qualquer um de nós tropecemos na fé. Então, receber um vídeo, receber um áudio, preste atenção com o que você vê e ouve. Tem aqueles que são os responsáveis, que podem ajudar muito. E se nós não soubermos também, como a gente brinca, nós vamos procurar os universitários. Tem homens sobre nós. Nós somos sujeitos a apóstolos. Mário e Marcos, somos sujeitos. Também somos homens sujeitos, viu? Uns aos outros, nós nos sujeitamos uns aos outros e nos sujeitamos a esses dois homens também. Então, portanto, que tenhamos todo o critério, que tenhamos todo o cuidado, todo o cuidado. Quando falamos sobre esse assunto, acho que foi no encontro retrasado, eu até citei a todos vocês aqui um vídeo que na época a Sueli que encaminhou para a Márcia, e nós estávamos juntos, e nós fomos, a Márcia e eu estávamos até de férias, e do hotel mesmo nós assistimos o vídeo, e aparentemente ouvindo, era uma série de pelo menos 3 vídeos, mas ela passou o segundo para nós. Ela passou o segundo vídeo. Ouvindo com a Márcia ali, por mais que ele estava citando a Bíblia ali, falei, Márcia, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha. Tipo, a coisa não estava sendo bem digerida. Mas vamos ouvir o final. Vamos ouvir a conclusão, então. Vamos ouvir o terceiro. Vamos ver e ouvir o terceiro áudio e vídeo. Infelizmente,
quando nós fomos ver a conclusão que ele traz com respeito ao casamento, era um querido irmão de Londrina. A conclusão que ele traz sobre a respeito do divórcio do casamento não confere com as Escrituras. Não confere. Eu sempre cito, né, aquela expressão, né, tipo, parece, mas não é. Né, lembrando nós os mais antigos, aquele Denorex, né, o anticaspa, né? Tinha outros, mas que pareciam, mas não eram. Então, e é pena que não tinha um anti-queda, né? Senão, um dos nossos companheiros aí, alguns dos nossos companheiros não estariam com tudo, estaria tudo intacto. Né? Mas, isso quem? Então, irmãos, mas é isso. O João está falando que é o William. Pelo menos entre nós quatro, o único careca por opção sou eu. Os demais. Pois bem, irmãos. Pois bem. Brincadeiras à parte. Nos apeguemos à palavra de Jesus e dos apóstolos. Né? Citamos alguns versículos. Em algum momento nós podemos trazer um ensino por completo, até onde nós entendemos que está completo, né? Mas vamos nos debruçar na palavra de Jesus e dos apóstolos, que é isso o que nos basta. Né? Não nos demovamos com facilidade, quer seja por áudio, quer seja por vídeo, não nos demovamos. Amém, irmãos? Eu lembrei de um exemplo que eu ouvi alguns anos atrás. O FBI, quando ele vai fazer um treinamento com novos policiais, né? E tem um dos treinamentos que é detecção de notas falsas. E eles têm um treinamento de mais ou menos 3 meses, onde esses investigadores ficam isolados num lugar, num quarto, durante esse tempo todo, estudando como detectar nota falsa. E o método que eles usam os investigadores só tocam na nota verdadeira. Eles cheiram a nota verdadeira, eles tocam a nota verdadeira, manuseiam ela o tempo todo. E depois de 3 meses, quando eles saem, e com olhos vendados, quando alguém dá para eles uma nota falsa, eles detectam na hora. Não porque conhecem a falsa, mas porque conhecem muito bem a verdadeira. Eu lembro quando nos Estados Unidos ainda eu morava lá, eu trabalhava com dinheiro, eu era gerente de uma loja e todos os dias eu fechava essa loja. E eu precisava contar o dinheiro, né? E trabalhei 8 anos assim. E eu lembro que um dia eu estava contando e nem olhando para as notas, era tão rápido, já sabia manusear bem, e na hora eu senti alguma coisa muito estranha. Eu olhei e na hora eu detectei, essa é uma nota falsa. E eu nem olhando para ela eu estava. E aí só reforçando o que o Hélio falou, Jesus é o ponto de referência, né? Jesus, olhar para Ele, se alimentar dEle. Quanto mais eu conhecer Jesus, qualquer coisa que me oferecer e que não é Ele, eu nem preciso conhecer as outras coisas, mas conhecendo bem Jesus, eu vou saber, isso aqui não é dele. Amém? Nós conhecemos bem o verdadeiro, tomando o exemplo do Beto. O que Jesus diz é suficiente para nós. Nós temos o costume de toda vez que ouvimos algo, ou vemos, ou lemos, nós temos o costume de perguntar, o que Jesus disse? Isso que o Hélio estava falando, quando ele fala sobre nossa responsabilidade como pastores quanto ao ensino, e é verdade, o Luiz veio ao meu ouvido ali e falou assim, João, mas e os irmãos que são responsáveis pelas casas, os líderes que estão ensinando? Ora,
esses irmãos têm andado conosco e estão transmitindo a vocês aquilo que nós, os pastores aqui, aquilo que cremos, aquilo que temos aprendido ao longo desses anos e tem sido transmitido. Esses irmãos têm replicado nas casas. Um exemplo disso, e um exemplo parecido que esse com ele, muito parecido com esse que Hélio trouxe, falando da Marcela, do Pedro, que veio conferir com ele um vídeo, se poderia replicar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com outros irmãos. Essa semana eu estava numa conversa, o Rodrigo me chamou para uma conversa, Rodrigo e o Tiago, a respeito de uma carga que o Rodrigo tinha no coração, de um entendimento que ele percebeu, que ele sentiu, que Deus tinha falado com ele. Ele veio compartilhar comigo o que eu achava. E nós ali, conversando ali, você sabe, Rodrigo, eu saí dali, antes de sair do estacionamento do shopping, eu entrei no carro assim, e eu fiz uma oração. E eu falei assim: Espírito Santo, muito obrigado por nos fazer lembrar o que Jesus disse. Porque naquela conversa, eu não tenho dúvida, o Espírito Santo nos fez lembrar o que Jesus disse. E a palavra de Jesus, não foi a palavra do João, a palavra de Jesus foi definitiva, sacramentou o que era o entendimento correto. Qual era o entendimento correto? Era aquilo que Jesus tinha dito. Jesus disse: o que entra no homem não é o que o contamina. O que o contamina é o que sai. Foi Jesus quem disse. E quando nós nos lembramos disso, se desfez todo o possível entendimento de que era por ali o caminho. Não, não era por ali o caminho. O caminho era por aquilo que Jesus tinha dito. Você tem o costume, se não tem, você precisa ter. Porque cada vez mais, quanto nós vemos que aquele dia se aproxima, e uma das marcas, o Hélio leu o texto aqui, Mateus 24, Jesus dizendo que um dos sinais que precederiam sua vinda seria confusão, engano. E Jesus disse que muitos, só essa expressão falando que muitos seriam enganados, tem que me fazer refletir e ter ainda mais cuidado com aquilo, principalmente nos dias que nós vivemos. Na época de Paulo, Paulo disse: olha, não se demovam, quer por espírito, quer por palavra, não é? Uma das marcas do nosso tempo é aquela coisa assim: não, eu sinto de Deus que... Irmãos, você e eu não temos que nos mover por aquilo que nós sentimos. Tem um cântico de um grupo de irmãos aí, que uma das frases do cântico é assim: porque se tenho a Cristo, eu tenho a verdade. No assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Se eu tenho a Cristo, eu tenho a verdade. E a palavra de Cristo é o mesmo que, assim diz o Senhor. E não no eu sinto que, no eu acho que. A verdade, irmãos, está com Jesus, com aquilo que Jesus disse. Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículos 13 e 4, Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, é cheio de si, é arrogante, nada entende. Se alguém ensina outra doutrina e essa doutrina não está de acordo com as palavras de Jesus, então, meu irmão, crie o hábito, o excelente hábito de perguntar: o que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Isso que Marcela fez, isso que Rodrigo fez, de vir conferir. Até no meio da conversa o Rodrigo falou assim: João, isso é muito bom que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos conferindo. E à medida que nós íamos conversando, nós fomos
Nós fomos nos lembrando do que Jesus tinha dito e terminou a conversa. E eu saí dali muito feliz e falei: Espírito Santo, obrigado, porque é Ele que me faz lembrar o que Jesus disse. Se nós lembramos ali o que Jesus disse, foi porque Ele nos conduziu. Olha, Jesus disse isso. E nós demos ouvidos. Então, lembre-se sempre do que Jesus disse. Tome muito cuidado. Jesus foi tão meticuloso, falando sobre os últimos dias. Em Mateus capítulo 7, Jesus tem o cuidado de dizer: muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, nós em teu nome profetizamos, expelimos demônios e fizemos muitos milagres. Mateus capítulo 7. O que Jesus diz? Se apartem de mim, se afastem de mim, não os conheço. Você sabe o que vai ser ouvir de Jesus? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E sabe o que é? Sabe o que é praticar a iniquidade? A palavra praticar ali é trabalhar para, é comercializar, ou seja, é usar Jesus para fazer comércio, é usar Jesus para se tornar conhecido, para se tornar uma celebridade. Então tudo que você faz, ainda que você pense estar fazendo para Jesus, mas está usando aquilo para se autopromover, para se destacar, isso é iniquidade. Então, queridos, e nós vivemos um tempo que as pessoas ainda se empolgam com sinais. E Jesus, como eu disse, foi tão detalhista e teve a preocupação de dizer: olha, não se preocupe com sinais não, porque muitos naquele dia vão me dizer: nós profetizamos, nós expelimos demônios. Uau, irmãos, ele expeliu demônios. E Jesus diz: e daí? Ele profetizou, cara, mas ele profetizou. Ele falou em nome de Deus, Beto. E daí? Tem um cântico, falando de cântico de novo. Tem um cântico do grupo Logos. Esses dias eu estava ouvindo novamente. E uma das frases desse cântico diz assim: até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Cântico antigo. Cheguei um dia em casa, a Sandra estava ouvindo esse cântico. E eu me sentei para almoçar ouvindo aquele cântico e falei assim: peraí, tem um negócio desse cântico aí. Isso é escritura. Irmãos, sinais não são o indicador verdadeiro da aprovação de Deus. Você sabia disso? Quanto você sabia disso? Quanto você, quando vê um sinal, alguém fez um sinal, eu ver um sinal e eu me esquecer do que Jesus disse, isso é um risco e uma grande possibilidade de você ser enganado. Fique, meu irmão, minha irmã, fique com aquilo que Jesus disse. A verdade está com ele. João capítulo 1, versículo 17 diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aonde está a verdade? Nele. Ele é a verdade. Ninguém se empolgue com sinais, ninguém se empolgue com obras, se não tiver vida. Vocês se lembram em Mateus 18, daquela história contada por Jesus sobre o publicano e o fariseu? O fariseu chegou: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais, não sou como esse miserável. Eu dou o dízimo, eu oro,
O que ele fazia? Estava certo? Estava. Mas como ele fazia? Fazia com o motivo errado. Nunca se esqueça, meus irmãos, que nós seremos julgados. Nunca te esqueça disso. Que mais do que pelos seus atos, você será julgado, você e eu seremos julgados pelos motivos. Por aquilo que te motiva a fazer. Por que você prega o evangelho? Por que você ora? Por que você jejua? Por que você discipula? Por que você serve os irmãos? Você vai ser julgado por isso, e eu também. Você vai ser julgado pelos motivos. Esse homem dava o dízimo. Esse homem orava 3 vezes ao dia. Dava esmolas. Tudo o que estava na Escritura. Mas como ele fazia? Com o motivo errado. E o outro ora. Qual é a oração do publicano? Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, sê propício a mim, pecador. Sabe o que Jesus quer gerar em mim e você? Nós sermos mais parecidos com Ele. Meus irmãos, toda obra que Deus quer realizar em mim e você é me deixar, a mim e a você, mais parecido com Ele. Não importa sinais, não importa quem você foi, quem você pregou, com quem você ganhou. É deixar você mais parecido com Ele. Domingo passado, tem algumas experiências que o Senhor nos permite ter, que nos marcam a vida. Eu estava na casa do Josenício, e estava lá também o Nino, o Jefferson lá de Suzano. Estávamos ali conversando com um querido irmão, o seu coração tinha se complicado com algumas coisas, mas o que foi lindo de ver. Porque isso é tão raro, eu saí dali de novo muito impressionado. Isso é tão raro ver hoje em dia um homem reconhecer seus pecados e se humilhar. Meu irmão, este é o sinal que Jesus está procurando. Eu vou ser sincero com vocês, eu não me empolgo tanto com sinais, com expelir demônio, com fazer milagres. Mas quando eu vejo alguém se humilhar e clamar o perdão, eu me lembro que na conversa, o irmão quis dar algumas explicações e eu disse, meu querido, isso aqui é pecado. Ponto. Jesus quer que você seja parecido com Ele. O que Jesus quer que você se arrependa e busque a Deus. E aquele irmão se desmanchou ali diante de Deus. Foi até o irmão que ele tinha magoado, ofendido. Aos prantos, como poucas vezes na minha vida eu vi. Aos prantos, abraçou esse irmão, beijou a mão desse irmão. Eu falei contra você, chorando. Que só o Espírito Santo para fazer uma coisa dessa. Você está procurando sinais? Põe esse na sua lista. O Senhor falou assim, eu habito num alto e sublime trono, mas eu também habito com o abatido e contrito de espírito. Agora, sabe qual é a questão? É que contrição, humilhação, não está muito na moda hoje em dia. Não está muito na moda desse mundo, mas continua muito atual para Deus. Porque isso, sabe por quê? Porque isso se assemelha ao Verbo eterno que se fez carne. Ele se humilhou. Então, toda vez que um homem se humilha, reconhece sua miséria, pede perdão, clama ajuda, e ele se levantou dali, depois abraçou o Nino, e pediu perdão para o Nino, e abraçou o Jefferson, e pediu perdão para o Jefferson. Foi lindo! É aquela conversa assim, que você tem que, aquela experiência que o Senhor te permite participar, que você pega assim, não, essa conversa aqui eu vou arquivar, eu vou guardar como exemplo, tanto é que eu estou citando para vocês aqui. Sabe por quê? Porque está raro hoje em dia. O que normalmente se vê hoje em dia é assim, não, eu fiz isso, tal, mas ele também é assim. Não, eu fiz isso, mas porque você não viu tal coisa, assim. Eu fiz, mas quem não faz? Que você coloque na tua lista de sinais
o sinal da humilhação, do quebrantamento, porque o Cordeiro de Deus foi assim. Amém? Não se empolgue tanto com os sinais, porque eles vão apenas seguir. Amém? Crie o hábito de perguntar o que Jesus disse. O que foi que Jesus disse? Você sabe que foi fazendo essa pergunta que ao longo desses anos, irmãos, são alguns anos aí, no nosso caso aqui, desde o início da década de 90, do ano de 1990, que o Senhor fez uma revolução em nossas vidas aqui. Éramos uma congregação de 400 irmãos e nesse ano começou um processo em nossa vida que culminou em 94 e nos tornamos uma congregação de 50 e poucos irmãos, de 400, mas foi uma bênção aquilo. E aquilo foi uma revolução. Pudemos entender qual era a obra da igreja. Pudemos entender a bênção que é, e eu vou dizer só desse exemplo, a bênção que foi entender o que é o discipulado. Não foi uma bênção isso, irmãos? Quantos irmãos hoje podem ser assistidos? Alguém chega entre nós hoje, já pode estar vinculado com um irmão mais velho, que vai ajudá-lo, que vai orientá-lo nos primeiros passos. Mas qual foi o perigo que isso gerou ao longo desses anos? Desses irmãos que estão sendo ajudados, se tornarem dependentes desses irmãos que os estavam ajudando. E nós temos entendido, de uns tempos para cá, que nossos olhos têm que estar nele, em Cristo, que o modelo é Ele, que o coração é o dele, que o bom discipulador não é o chefão, o que dá, eu sou discipulador, meus discípulos. O bom discipulador é aquele que cada vez mais, aquela pessoa que ele está cuidando, depende menos dele e cada vez mais depende de Jesus. É aquele irmão que vai para o encontro com esse discípulo e que vai apenas com a Bíblia, com os evangelhos, por melhor que sejam os materiais que temos. Mas que o bom discipulador é aquele que fala assim: você já leu os evangelhos? Irmãos, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quantos discípulos entre nós já leram os evangelhos 50 vezes? Se não fizeram, está aí uma boa tarefa para você. Mateus, Marcos, Lucas e João, terminou. Mateus, Marcos, Lucas e João, terminou. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem material escrito, por melhores que sejam. E temos bons materiais, mas não tem material melhor que esse que o Espírito Santo nos deu. Mateus, Marcos, Lucas e João. E sabe qual é a garantia que você e eu vamos ter, que nós não vamos ser enganados? Isso que o Beto falou. Conheça bem o verdadeiro, manuseie o verdadeiro. Quando você ouviu... Ontem à noite, quando o Hélio me mandou esse áudio, eu estava voltando para casa. E a Sandra colocou no carro, no Viva Voz, e eu fui ouvindo. Mas foram poucas frases que esse querido irmão disse. Eu disse, peraí. Paulo não falou isso não. Não é isso que está na Bíblia não. Por quê? E eu vou te dizer, eu tenho que ler ainda muitas vezes mais. Até o fim da minha vida, que eu não sei quando vai ser, eu tenho que seguir lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois de um tempo, depois de ler umas 50 vezes esses quatro materiais, aí você leia o que os apóstolos falaram também. Será muito importante. Então, quando eu ouvi o áudio, eu falei, tem um negócio estranho. Paulo não falou isso. Paulo falou isso que o Hélio acabou de falar e que foi colocado aqui na tela. Isso foi o que Paulo falou. E Paulo diz, isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda de Jesus e nossa reunião com Ele. Ponto.
O que não acontecerá? A vinda de Jesus e nossa reunião com Ele. Paulo diz, isto, a vinda de Jesus e nossa reunião com Ele, não acontecerá. Quem está afirmando? João Bium? Hélio Azevedo? William Facchinetti? Ismar? Josenício? Não! O apóstolo Paulo. Ele está dizendo, isto não acontecerá. E se ele está dizendo, então essa é a verdade. Isso é palavra de Deus. E é com isso que nós temos que ficar. E nada mais. Ponto. Amém? Não importa quem falou. Por mais bem intencionado que esse irmão do áudio estava, ele estava equivocado. Por mais bem intencionado, não era o que a Bíblia diz. Para lá. Então, meus queridos, leiam a Escritura. Eu tive a impressão que Deus falou comigo. Eu estou lá no meu quarto orando e lendo um texto. E eu saio de lá, Deus falou comigo. Como é que eu tenho certeza que Deus falou comigo? William, cara, olha esse texto. Hélio, olha esse texto. Ismar, Nilson, olha esse texto. E vou abrindo o leque. À medida que eu vou ouvindo amém, esse rapaz, eu acho que Deus falou comigo mesmo. Eu acho que era de Deus aquilo mesmo. Isso que o Rodrigo fez. E que lamentavelmente é raro entre nós. É raro. Precisamos conferir. Ainda que eu esteja lá no meu quarto e que eu entenda que Deus tenha falado comigo, ao sair dali. Irmãos, olha esse texto aqui junto comigo. O que é que tu acha? O Espírito que está em mim é o mesmo que está nele. E se é de Deus, vai ter um amém do outro lado. E aí vamos... Amém, queridos? Para que a palavra de Deus fique. Amém? Não nos empolguemos com sinais, a não ser com sinais desse tipo. De você ver quebrantamento, humilhação, pedido de perdão, conserto. Você vê um irmão pecar contra o outro e ele ser rápido para consertar. Sair correndo para querer consertar. Você vê um irmão que ao ser confrontado... Meu irmão, quando foi a última vez que um irmão falou com você de algo que na tua vida não estava de acordo com Jesus, e que ao terminar essa conversa, você saiu dali e falou assim, o quê? Eu vou pôr isso em ordem, eu vou resolver isso. Quando foi a última vez? Como é que estão áreas da tua vida, que você sabe que não estão de acordo com aquilo que Jesus disse? Apressa em pôr isso em ordem? Não porque o discipulador falou, mas porque o que o discipulador falou confere com aquilo que Jesus falou. E eu quero mudar isso. Meus irmãos, Jesus nos chamou, você e eu fomos comissionados para ficarmos mais parecidos com Ele. Você quer ver a prova como nós necessitamos disso? Há meses atrás, eu falei aqui sobre essa questão do discipulado, que nós tínhamos que corrigir nosso entendimento, que discipulado não era um relacionamento para o resto da vida, mas que era um período de tempo onde um irmão mais velho está ajudando um irmão mais novo. À luz de texto como o de Hebreus 5, quando o autor de Hebreus diz, pelo tempo decorrido, quando vocês já deveriam ser mestres. Quando Paulo, ao terminar Coríntios 13, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem. Então, nós temos entendido que o discipulado é verdadeiro? Sim. É uma junta e ligamento na igreja? Sim. Mas é para toda a vida? Não. Não. Não é uma coisa assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Que tarefinha que você vai me dar hoje? Que Deus está nos levando a depender dEle. Que você tenha um vínculo com alguém, amém, e tenha mesmo, não ande só. E se você está cuidando de alguém, conduza essa pessoa para Jesus, e não para ficar dependente de você. Amém? E que esse vínculo vai ser por um tempo. Depois esse vínculo pode crescer, e esse irmão que era, aspas, seu discípulo, vai ser teu companheiro, o irmão que vai estar ao teu lado, que vai te ajudar também, haverá uma ajuda mútua. Quando eu disse isso, correu entre os irmãos assim,
Acabou o discipulado? Não vai ter mais discipulado? Você vê o nível da infantilidade? Você percebe o quanto nós estamos sendo tardios em entender o que Deus quer? Deus está me chamando, meu irmão, está chamando a mim e a você para sermos homens e mulheres mais parecidos com Ele. Que esse vínculo que eu tenho com o irmão tem que me levar para ser mais parecido com Jesus. Depender menos desse irmão a cada dia e depender mais de Jesus. A ponto de um outro dia, à medida que eu vou crescendo, eu me encontrar com Ele e eu poder edificá-lo também. Não só tê-lo como meu mestre, meu professor, meu teacher. Não. Mas eu também ensinar. Por que essa conversa acabou o discipulado? Como acabou o discipulado? Eu não falei isso. Eu disse que ele tinha que progredir. Que é um relacionamento que vai se desenvolver. Meu irmão, a única pessoa que eu vou morrer com ela é com aquela moreninha lá no fundo. Sandra Regina. Com ela, o meu vínculo com ela, só tem uma coisa que vai acabar com ele. A morte. Mas com meus irmãos, com aquele irmão que está relacionado comigo, não é até a morte. Nós vamos nos relacionar por um tempo, discipulador, discípulo. Daqui a pouco eu vou crescer. Paulo e Timóteo, não foi Paulo que ganhou Timóteo. Foi a avó e a mãe. Mas Paulo cuidou de Timóteo. Por muito tempo, a ponto de chamá-lo de verdadeiro filho na fé. Mas eu pergunto, depois Timóteo foi ser pastor de uma igreja numa cidade. Paulo ficou preso, eu pergunto. Paulo estava lá toda semana para bom, vamos ver a lição de hoje. Vamos ver, Timóteo, a liçãozinha. Você leu a Bíblia? Você orou? Você jejuou? Timóteo foi lá e falou assim, olha, o que você aprendeu de mim, transmita a outros, Timóteo. O discipulado tem que me levar um tempo e tem que ter o tempo do envio. Jesus não enviou? Isso é um vínculo que cresce. E que faz com que essas duas pessoas, tanto o discipulador quanto o discípulo, sejam mais parecidos com Jesus. Se assemelhem mais a Ele. A questão toda da dúvida, se acabou o discipulado, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com formas. Agora a dificuldade agora é eu e Deus. Eu preciso buscar Deus. Há quanto tempo nós temos falado aqui com os pais, com os homens? Sobre o sacerdócio em casa. Me parece que recém nós estamos começando a entender. Parece. Pelos testemunhos que tenho ouvido. Parece que nós estamos começando a entender que realmente a responsabilidade do cuidado da vida espiritual está sobre o homem. Mas vocês perceberam quanta ginástica nós fizemos para nós entendermos isso? Quanto foi necessário repetir e tem sido necessário? Irmãos, o discipulado verdadeiro é um relacionamento que vai te conduzir a ser mais parecido com Jesus, a se encher dele. Amém? Este é o sinal. Você quer um sinal para você ver se, rapaz, Deus está aí. Você quer saber qual é o sinal? É você olhar para um irmão, olhar para uma irmã, rapaz, você não vê Cristo mais. E você não vê essa pessoa mais, vê Cristo. Você começa a olhar para esse irmão, para essa irmã e falar, Pai, Jesus está aí. Cristo está evidente. Isso que ele está fazendo, ele não faria por ele mesmo. Isso é a vida de Cristo nele. Para esse irmão, domingo passado, enquanto ele estava aos prantos, e Josenício e eu impusemos as mãos sobre ele, oramos com ele ali, eu disse para esse irmão, meu querido, hoje, a cruz de Cristo ganhou mais espaço na tua vida. Hoje, com essa atitude tua, você ficou mais parecido com Jesus. E todos nós, tanto eu, quanto o Nilson, quanto o Nino e o Jefferson que estava ali, nós também ficamos constrangidos. Foi assim, a atitude desse irmão nos constrangeu. E ele também nos edificou e nos discipulou. Assim, Senhor, eu quero ter a mesma atitude que esse irmão teve. O dia que eu for confrontado, eu quero ter essa atitude de me arrepender rapidamente, de não dar muito trabalho para os irmãos, de não ficar com muita argumentação, explicação, e ir para o pó logo. Este é o sinal. Quer guardar um sinal? Guarde esse sinal. Amém?
o João falando sobre essa questão do verdadeiro discipulado, o verdadeiro discipulador é Jesus, né? Jesus é o nosso discipulador. Ele é o nosso mestre. E o verdadeiro discipulado entre nós, entre aqueles que amam o Senhor, ele vai chegar na seguinte conclusão: ele vai me fazer estar unido mais a Jesus e aos irmãos. Porque o que é a maturidade, né? Paulo fala lá em Efésios 4, até que todos chegamos à maturidade, né? Em Efésios 4,14 fala de não ser levado todo vento de doutrina, que é o que os irmãos estão falando aqui. Mas o verdadeiro discipulado, a verdadeira maturidade em Cristo, vai me levar a depender mais de Jesus e a conferir as coisas com os irmãos. A verdadeira maturidade não vai me levar a andar sozinho. Muito pelo contrário. Quando alguém anda sozinho, está mostrando uma infantilidade. Porque o que Jesus quer é unir a igreja. É nos unir a Ele. Então, o verdadeiro discipulado, quando alguém chega entre nós e começa a crescer, ele vai querer estar mais com os irmãos, ele vai querer conferir isso com os irmãos. E essa é a evidência que esse irmão está ficando maduro. Que ele está dependendo dos irmãos, que ele não anda sozinho, ele quer estar com os irmãos. Porque alguém pode ouvir o João falar isso, que as Escrituras nos dizem, e pode achar, então agora eu não preciso mais ninguém me discipulando, porque eu já tenho anos de caminhada. Então eu não preciso mais ninguém me apontando qual é o caminho que tem que andar. E esse também é um erro. Porque o verdadeiro discipulado vai nos levar a ser mais dependente, parecido com Cristo, e também vai nos levar a entender que a igreja a igreja exerce sobre nós uma autoridade de Cristo. Então, o verdadeiro discipulado vai nos levar a isso, a ser mais parecido com Jesus e estar mais unidos com os irmãos. Irmãos, queria ler só um texto, Colossenses capítulo 2. Versículo 2, final do versículo 2. Antes de entrar no assunto, essa semana eu estava conversando com a Vilma, e eu fiz até uma brincadeira com ela, e eu gostaria também de fazer a mesma brincadeira aqui, que eu acho que é pertinente. Se Jesus escrevesse hoje, falasse hoje, o Sermão do Monte, acho que teria algumas mudanças. E essas mudanças que eu quero fazer. Se Jesus diria, bem-aventurado sois vós que não têm Facebook, porque não serão atribulados na alma. Bem-aventurado vós que não têm Instagram, que não contaminarão os olhos. Bem-aventurado aqueles que não têm Snapchat, porque não terão vida dupla. E bem-aventurados que não fazem parte de grupos no Instagram, no WhatsApp, porque terão tempo para buscar a Deus. Mas tirando brincadeira à parte, Colossenses 2:2 diz assim, no final, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. De novo, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Esse mistério de Deus é algo que Deus escondeu por muitos anos e revelou à igreja. Abraão foi chamado amigo de Deus e não conheceu o mistério de Deus. Moisés falava com Deus face a face e não conheceu o mistério de Deus. Deus não revelou a ele. Davi foi chamado como homem segundo o coração de Deus e não conheceu o mistério de Deus. O mistério de Deus, que é Cristo, que é o seu propósito eterno, foi revelado à igreja. Nós que fazemos parte da igreja, temos a revelação desse mistério. Só que Paulo diz aqui que nós temos que compreender esse mistério que é Cristo, de que maneira? De que maneira está no texto? Plenamente. Irmãos, eu tenho uma grande preocupação com a minha vida espiritual e uma grande preocupação com a igreja moderna. Nós estamos, irmãos, por causa de
N coisas, perdendo o foco do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele foca num conhecimento profundo, real, diário, constante da pessoa de Jesus. A pergunta que você tem que fazer ao seu coração constantemente: o quanto eu conheço de Cristo? O quanto há no meu coração uma sede e um desejo ardente de conhecer mais o meu Senhor? E o quanto de tempo eu tenho investido nessa busca de estar aos pés deste Senhor? Irmãos, sem isso, sem essa busca, sem essa sede, sem esse desejo de conhecer mais o Senhor e entrar na plenitude que Deus deixou para nós. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz um malabarismo tremendo para tentar mostrar para nós aquilo que ele viu quando ele foi arrebatado até o céu em relação ao propósito eterno do Senhor. E ele usa várias palavras de forma superlativa para mostrar o que está à nossa disposição espiritual. Ele fala de plenitude, ele fala de glória, ele fala de conhecimento profundo, ele fala de manifestação da revelação de Cristo, ele fala de olhos abertos, ele fala de regiões celestiais. Irmãos, existe uma plenitude de Cristo que está à disposição daqueles que o buscam. Irmãos, estamos atrás de tantas coisas, tantos dessa vida como de conhecimento que não leva a lugar nenhum. Eu pergunto, o quanto nós estamos atrás de conhecer profundamente a Jesus, de estar aos pés de Jesus, e não só de conhecer profundamente a Jesus. Esse mistério tem vários aspectos, mas eu quero colocar dois aqui importantes. Uma, que a igreja precisa conhecer a Jesus profundamente. Você precisa conhecer a Jesus profundamente. E isso não vem através de algo que você recebe sem fazer nada. Isso vem através de busca. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Irmãos, essa deve ser a nossa busca, conhecer a Cristo profundamente. O segundo aspecto desse mistério, que Paulo fala em outro lugar, um texto conhecido, Colossenses, mas anterior aqui, Colossenses 1, ele fala: o mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, a maior busca da vida cristã é que esse Jesus, com toda a sua plenitude, não está somente no céu. Sim, ele está no céu, à destra do Pai, reinando e governando, e isso que me traz paz e tranquilidade, que mesmo que as coisas aqui na terra estão totalmente desordenadas, o meu Senhor está sentado no trono, reinando. Ele não está andando de um lado para o outro do trono, preocupado. Ele está controlando todas as coisas. Mas esse Jesus, com toda a sua glória e plenitude, que esse é o segundo aspecto do mistério, ele está dentro de você. E eu pergunto, o quanto nós estamos procurando e desejando aprender que o cristianismo não é vivido nos nossos esforços naturais, mas é vivido quando a gente morre para esse Jesus viver através de nós. Quando a gente vai para uma cruz para que essa vida que está dentro de nós se manifeste. Que é Cristo em nós que faz. Irmãos, vivendo pela vida de Cristo que habita dentro de mim, dentro de você. Este é o segredo, este é o foco. Isso é o que nós temos que perseguir. Irmãos, eu fico espantado com a dificuldade que eu vejo que nós temos de ouvir o nosso Senhor. Quando nós temos que ouvir Deus, eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso ouvir Deus.
Que dificuldade que há nisso! Por que temos dificuldade de ouvir o Senhor, de ter uma direção do Senhor, de tomar uma decisão que o Senhor nos oriente? É porque nós não estamos tendo como foco principal conhecer a Ele. Nós queremos algo exterior, sendo que Deus quer fazer uma obra interior. O cristianismo é de dentro para fora. É algo. Qual a diferença do cristianismo para as religiões que tem por aí? As religiões não transformam o homem, o cristianismo transforma o homem, porque o cristianismo mata o homem e coloca no homem Cristo, que é a verdadeira vida. Essa é a diferença. E qual a diferença do cristianismo para as religiões? As religiões servem alguém que morreu, nós servimos alguém que está vivo, e vivo em nós. Irmãos, não percamos o foco. Nesses últimos dias há muita distração, muitas distrações para tirar o foco do verdadeiro cristianismo. O cristianismo é Cristo e Cristo está dentro de você. E esse Cristo tem uma plenitude para você. E nós estamos muitas vezes vivendo de migalhas, sendo que nós temos uma mesa farta, cheia de vida. Basta nós termos fome e sede para buscar. Voltando ao texto aqui, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem? Em Cristo, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos. Ou seja, em Cristo há tesouros de sabedoria e conhecimento. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria está em Cristo. Só que está oculto. Por que oculto? Porque Deus só revela para quem o busca. Irmãos, coloquemos nossos olhos, coloquemos o nosso foco, coloquemos o nosso coração no lugar certo. E os nossos olhos na pessoa certa. É Cristo. E Cristo em nós. E nós em Cristo. E Cristo fluindo através de nós. Sem isso, nós não iremos chegar no fim dessa caminhada, não. Nós vamos se desviar por tantas coisas que estão ao nosso redor. Nós queremos chegar no fim. Nós temos que fazer o que o autor de Hebreus diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Senhor, queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor possa, com o poder, com a graça, Senhor, com a revelação que há em Ti, através do Espírito Santo, o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor. Possa iluminar os nossos corações e nos dar a revelação completa e total da Tua pessoa, Senhor. Que os nossos olhos não estejam nas coisas dessa vida, que cada dia estão caminhando, Senhor, para mal e pior. Que os nossos olhos não estejam, Senhor, ó Pai, Senhor, um monte de conhecimento que não leva a lugar nenhum, mas que os nossos olhos e os nossos corações estejam focados, Senhor, em Te conhecer, e estar aos Teus pés, em estar na Tua presença, e tocar as Tuas vestes, ser tocado por Ti, e eu aprender a ouvir a Tua voz, ser guiado pelo Senhor, e ver e deixar o Senhor viver através de nós, Senhor. Que sejamos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, piedosos, Senhor, e que busque o Senhor de todo o coração, Senhor. Que o nosso coração esteja, de fato, apacentado, Senhor, Pai querido, Pai amado, e pastoreados por Ti aos Teus pés, Senhor. No nome de Jesus, produz em nós essa sede, essa busca, esse desejo de Te conhecer mais a cada dia, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Como o Senhor disse a João na ilha de Patmos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Só uma pequena ressalva, ou acréscimo, né? Quando eu falei ao começo, que toda a responsabilidade
do ensino é nossa mesmo. Somente para que não descaracterizar a presença do Espírito Santo em cada um de nós também. Nós não queremos descaracterizar isso, muito pelo contrário. Quando falamos sobre a importância de conferir, Paulo, 1 Coríntios 14, fala sobre a importância de julgar a profecia, a palavra, né? Mas todos nós temos o Espírito Santo vai sempre nos conduzir. Amém? Que o Senhor continue nos conduzindo, nos orientando, nos direcionando e nos levando a viver a vida de Cristo em todo o tempo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, sem exceção. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre cada um de nós, hoje e todos os dias. Amém?